Olá a todos e todas, alunos e alunas. Nós estamos iniciando a nossa aula de filosofia, aula 5, os fundamentos da ética como marca da ação humana. E o que nós vamos ver? Os fundamentos da ética como marca da ação humana, objetivos, analisar o agir humano como fundamento da ética, reconhecer elementos da ação ética em contexto de liberdade e na convivência. Vamos tomar nota primeiramente. E aqui nós temos um vídeo, né, do filósofo Mário Sérgio Cortella, que vocês podem entrar nele, né? Eu não vou colocar aqui, porque senão o YouTube depois derruba. Então, no trecho da entrevista do Jô Soares com Mário Sérgio Cortella, você pode observar três reflexões relacionadas à tendência ética, ou seja, reflexões que todo cidadão livre e consciente deve fazer. Agora é com você. Considerando as suas experiências cotidianas, responda-as com exemplo. O que eu quero, mas não devo? O que eu posso, mas não quero? Então, pense um pouquinho, né? Assistam um vídeo e tragam essa temática para a nossa resolução.
E agora nós temos aqui as éticas e as virtudes. O que é virtude? Vem do arete, do grego. Excelência, mérito relacionado à capacidade de ação e disposição para querer assumir e assumir o bem. Ética é a parte da filosofia que estuda o agir humano, na medida em que este é orientado por hábitos e por representações de virtude, dever e obrigação, podendo ser objeto de um juízo de valor moral, envolvendo o plano das decisões, atos de vontade, autonomia e responsabilidade dos agentes. Desde Kant, moral passou a designar preferencialmente o âmbito do sujeito interno de determinação da vontade pela consciência racional. Enquanto a ética designa a dimensão coletiva externa, o estudo dos sistemas morais ou dos costumes socialmente praticados. Juízo ético e seus critérios. Vamos fazer a leitura. A ética está totalmente ligada ao agir humano e à sua liberdade de avaliação desse agir como correto ou incorreto, justo ou injusto, virtuoso ou viciado, com base no contexto específico, incluindo a comunidade, o local e o tempo em que ocorre. Nesse campo de estudo se reconhece a relatividade das ações humanas, uma vez que essas variam de acordo com diferentes motivos e contextos. Porém, apesar de comportar certa relatividade, o juízo ético, de forma geral, não pode ser limitado às diferentes opiniões pessoais. O juízo ético se orienta por critérios compartilháveis, uma vez que tende a considerar, por exemplo, as condições de liberdade e de autonomia do indivíduo, que age bem como as condições de liberdade e autonomia daquele que pode vir a sofrer a ação.
O juízo ético compreende valores para nortear as ações da sociedade. Em uma sociedade democrática, por exemplo, deve-se considerar não apenas a ação em si, mas também as condições de quem age e daquele que pode ser afetado pela ação. Vamos pensar um pouco a partir do exemplo nessa caixa de destaque. Imagine que uma pessoa tem uma dor de estômago constante e vai ao médico. O médico faz alguns exames e descobre que esta pessoa tem uma úlcera. O médico explica que há duas opções de tratamento: tomar medicamentos por alguns meses ou fazer uma cirurgia. O médico ético não apenas respeita o direito do paciente de escolher entre as opções, mas também se esforça para explicar cada opção de forma compreensível para um leigo. Ele fala sobre os pós e contras de cada tratamento, os possíveis efeitos colaterais e responde com clareza a todas as perguntas, de forma que o paciente possa tomar uma decisão consciente. Essa mesma condição de respeito pela decisão consciente do outro é esperada na esfera empresarial, comercial, na definição e implementação de políticas públicas, entre outros contextos de vida em sociedade. Ética se confunde com a lei, com as leis do Estado? Vamos fazer a leitura também. A lei determina em cada tempo quais comportamentos são corretos e quais são incorretos, incluindo aqueles que causam danos à vida ou a partir da modernidade à propriedade, sejam eles cometidos por pessoa ou grupo. A fraude, o furto, o estelionato, a extorsão, o homicídio e o latrocínio
são exemplos de crimes e resultam em consequências punitivas como a aplicação de uma pena. Vale destacar que nem tudo é igual, é legal nem tudo que é legal é ético. A ética orienta-se por valores que estão além das condutas consideradas legais. Há ações que, ao serem realizadas, não infringem a lei, mas nem por isso são éticas. Por exemplo, o aumento abusivo de preços em situações de escassez ou alta demanda pode ocorrer sem infringir a lei, ou seja, trata-se de uma prática que pode ser considerada oportunista, mas que pode não ser ilegal. Vamos fazer a leitura desse trecho do filósofo Renato Janine Ribeiro. A ética é mais exigente que a lei. Isso significa que há condutas que são legais, mas nem por isso são decentes, corretas. Então há uma diferença. Eu posso respeitar a lei, cumprir a lei porque eu acho que ela é justa, posso cumprir a lei porque ela se impõe a todos, ou posso cumprir a lei simplesmente porque eu tenho medo do castigo. Ter medo do castigo não é nada ético. No entanto, para o funcionamento adequado da sociedade, basta que você obedeça à lei para que tudo ocorra de uma forma socialmente mais aceitável. E agora nós vamos ter aí mais uma leitura.
E agora esse trecho, vocês vão fazer o vire e trabalhe. É uma lei de trânsito atual, refere à lei de trânsito atual. A partir do seu repertório, cite outra lei que você considera, né, ética no sentido para contribuir para uma relação mais igualitária entre as pessoas. Então, vamos lá. Caso conheça alguma lei, desconheça alguma lei nesse sentido, apresente uma proposta de lei que promova a igualdade entre os cidadãos. Então vamos fazer aí, temos aí um tempinho para este exercício. E agora teremos uma pequena correção desse exercício.
E agora vamos ver as virtudes nesse contexto filosófico. Ainda que atualmente as virtudes sejam poucas discutidas, elas continuam presentes em nosso dia a dia, mesmo que referenciadas por outros termos. Sempre que ponderamos sobre como agir visando ao bem ou como executar uma ação de forma justa, a ideia de virtude segue presente. Aristóteles, em seus escritos, procurou sistematizar o agir humano como aquele que tem por finalidade visar ao bem e à felicidade, criando um sistema ético finalista para refletir sobre as virtudes ou vícios humanos. E aqui o recorte da escola de Atenas, de 1509 e 1510, e Rafael Sâncio. Em destaque, Platão e Aristóteles conversam. Platão, segurando a obra Timeu, aponta para o alto. Aristóteles, segurando a obra Ética, direciona a mão para baixo e para as coisas do mundo. Na abertura da obra Ética Nicômaco, Aristóteles tematiza a importância de pensar e suas finalidades para que agirmos. Admite-se geralmente toda a arte e toda a investigação, como toda boa ação e toda escolha, que tem mira em um bem qualquer, e por isso foi dito com muito acerto que o bem é aquilo que todas as pessoas tendem. Mais uma situação de Aristóteles falando sobre a virtude. Vamos fazer a leitura.
E aqui o quadro vício por deficiência, virtude e vício por excesso. A razão, a prática, podemos superar as nossas paixões e inclinações. E agora todo mundo escreve para vocês organizarem também esta reflexão. Leiam o enunciado do exercício proposto e coloquem todas as suas considerações nesta escrita sobre ética, sobre virtude, sobre o que nós estamos vendo na nossa aula de hoje de filosofia. A nossa correção. Temos o aplicando para fazermos em casa. A partir das aprendizagens nesta aula, reflita sobre as seguintes questões. Racismo é crime. Devemos nos comportar de forma antirracista somente por temor à lei ou deve existir motivações éticas? Quais? Se ninguém nasce racista, por que continuamos repetindo o racismo de forma estrutural mesmo sendo crime? Para superar o racismo, precisamos praticar cotidianamente o antirracismo? Como? Registre as suas reflexões no caderno. Então, vocês vão fazer individualmente em casa. O que aprendemos hoje? Reconhecemos o agir humano como fundamento da ética. Identificamos a importância da virtude como fundamento da ética aristotélica. Analisamos aspectos do agir contemporâneo e suas relações com a ética. As nossas referências bibliográficas.
E esse foi o nosso material digital de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no chat para conversarmos. Abraço a todos. Não se esqueçam de fazer as tarefas SP.